Boa noite, meus irmãos, da Casa Chico Xavier. Estamos reunidos hoje para ouvirmos o nosso irmão Hercílio Fraga Quevedo, de Passo Fundo, com a palestra Emmanuel. Neste momento, pedimos que todos os irmãos se unam a nós em uma prece pelo nosso mundo, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, por cada um de nós que passa pela provação, qualquer que seja, que neste momento receba o toque do coração, deste amor que só uma mãe zelosa e caridosa como Maria entrega a seus filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, nossa Mãe, nos abençoe e dê a luz ao nosso irmão Hercílio, palestrante da noite de hoje. Boa noite, companheiros da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, e boa noite a todos os que nos seguem no nosso canal da Associação Espírita Chico Xavier. É uma grande alegria podermos hoje nos encontrar nessa doutrinária de mais uma sexta-noite para compartilharmos um pouquinho das nossas reflexões acerca do Evangelho do Mestre. Nós vamos, então, convidá-los para que, por uns instantes, nós possamos nos recolher ao nosso interior, esquecendo um pouquinho das nossas preocupações, esquecendo um pouquinho daqueles nossos outros afazeres e lembrando da sintonia e buscando a sintonia com Jesus, o nosso Mestre muito amado, em nome de quem nós estamos reunidos, a fim de estudarmos, refletirmos e buscarmos a nossa transformação para o bem, a nossa melhoria íntima, na nossa caminhada neste planeta abençoado que nos acolhe como escola de reparação. Assim, então, agradecemos desde já a presença intuitiva dos nossos amigos espirituais que sempre estão conosco quando nós buscamos a sintonia para o estudo e para a prática transformadora à luz do nosso Evangelho. Então, para esta noite de hoje, nós escolhemos o tema Evangelho com Emmanuel. Evangelho com Emmanuel, por quê? Emmanuel, ele é o mentor de Francisco Cândido Xavier, que se apresentou a Francisco Cândido Xavier ainda na juventude de Chico Xavier, e se apresentou a Chico e disse a ele que eles teriam uma obra a ser desenvolvida nesta encarnação de Chico, e que então Emmanuel iria orientar essa trajetória mediúnica tão fantástica, tão excepcional que foi a de Chico Xavier. E Emmanuel sempre foi aquele orientador bastante enérgico que cobrava de Chico Xavier uma postura de muita seriedade e de muita dedicação. E Emmanuel, além de coordenar todo o trabalho psicográfico de Chico, as próprias obras editadas, ditadas por André Luiz, na série André Luiz, sempre prefaciadas por Emmanuel,
E Emmanuel, ele próprio, também ditou pela mediunidade de Chico várias obras, inclusive aquelas bastante conhecidas há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, Paulo e Estevão, que são clássicos da bibliografia espírita que muito nos elucidam. E nessas que eu citei agora, começando lá com há 2000 anos, Emmanuel está revisitando as suas próprias encarnações anteriores. Para fazermos esse encontro de hoje, eu escolhi um outro segmento da obra de Emmanuel, que é a coleção Fonte Viva. A coleção Fonte Viva, ela é formada desses 5 livros que nós estamos vendo aqui na tela, que é Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Ceifa de Luz. Eu peço licença para ler para os irmãos a contracapa do Fonte Viva, que é um dos livros, então, que é o que nós vamos utilizar hoje, nesse encontro, que dá o nome à coleção, onde se explica um pouquinho do que é esta coleção chamada Fonte Viva. Diz assim: nestes livros, o autor comenta ensinamentos do Evangelho de forma original e atraente, ensinando-nos não apenas a compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em todos os momentos da vida. Encerram um verdadeiro convite ao trabalho, trabalho nobre e dignificante, inspirado nos ensinos da Boa Nova. Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier, instrui e encanta, edifica e consola, na sua linguagem singela e arrebatadora, mansa e persuasiva, plena de espiritualidade e beleza. A coleção Fonte Viva constitui valiosa fonte auxiliar de esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos e instrumento essencial para aperfeiçoarmos os nossos sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade e amor, ministradas e exemplificadas por Jesus. Essa, então, é a coleção Fonte Viva, e aqui nós temos, então, o livro Fonte Viva, que é o livro que escolhemos e do qual retiramos alguns textos que compartilharemos. O primeiro texto, então, retirado do livro Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, o primeiro texto escolhido se chama Renasce Agora. Como vocês podem ver na tela, aparece uma sinalização de reticências entre parênteses. Isso significa supressão do texto. Eu peguei o capítulo Renasce Agora e deste capítulo retirei algumas sequências, alguns trechos, e outras eu omiti. Então, por exemplo, o início do capítulo eu não peguei. Então, como eu já peguei numa outra sequência, eu já iniciei aqui com as reticências entre parênteses para mostrar essa supressão. Quando eu tenho uma sequência direta, eu paro de fazer as reticências entre parênteses. Quando eu pulo de uma parte para outra, eu sinalizo. Então, vamos lá. Renasce Agora é o primeiro capítulo escolhido. Todos os capítulos desse livro, que tem 180 capítulos, ele tem mais de 400 páginas, esse livro. Todos os capítulos, eles iniciam com um epígrafe, que é uma epígrafe do Evangelho. No caso deste, traz, então, João, dizendo assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, isso dito por Jesus está lá em João 3:3. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito
os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarado de encantador revestimento. O que está nos dizendo, então, Emmanuel, né? Para que não carreguemos do passado aquilo que não for aproveitável, que não for a nosso benefício. Porque, às vezes, detritos que são restos, que são, às vezes, memórias e energias que não nos favorecem em nada, e sombras, elas podem vir revestidas, né, com algum encantamento, com algum desejo de preservação. E muitas vezes o nosso papel é deixarmos o passado no passado, né, e nos liberarmos para o renascimento, que é o convite do capítulo. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Cada hora, cada minuto, cada segundo da nossa vida é momento de possibilidade de retomada, de atitude, de consciência, de caminho. Então, a todo momento, nós temos a possibilidade do reajustamento, da mudança. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas dos desafetos. Todos nós temos desafetos do passado, do presente. Vamos continuar tendo, porque faz parte da nossa natureza. No entanto, sempre que conseguimos cultivar os laços de amor e paz, estamos nos auxiliando nessa substituição desses laços menos felizes e menos favoráveis que todos nós guardamos e trazemos. Inclusive através da lei reencarnatória, que a doutrina espírita nos elucida muito bem a respeito, nós sabemos que os desafetos, eles retornam por lei kármica, por necessidade, retornam às nossas existências em papéis diferentes, e aí a grande importância do esclarecimento, do uso do perdão, da paciência e de todas aquelas virtudes proclamadas pelo Mestre, porque é ali que nós vamos muitas vezes sanar esses encontros do passado que ainda nos acompanham e que vão nos acompanhar enquanto nós não fizermos o devido acerto. Aí o Emmanuel nos diz assim: alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém que não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver, cada dia, na corrente cristalina e incessante do bem. É o convite do Cristo, é o convite do mentor espiritual Emmanuel, a nossa renovação, ao deixar que o mal passe e que a compreensão e os bons intentos, os intentos nobres, sejam a tônica da nossa existência. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Lembrando, então, que essa assertiva, ela significa também a própria lei de reencarnação, explicada na obra kardeciana, explicada na doutrina espírita, mas significa também o nascer de novo dentro de uma própria existência, na medida em que temos a oportunidade de mudar o rumo, deixando para trás aquilo que não nos serve mais e instalando uma nova vida dentro da vida. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a superação da vitória sobre ti mesmo
no tempo. Lembrando que nós somos os nossos principais opositores. Nas camadas de consciência e de autopercepção que temos, muitas vezes existe o impulso de culparmos, de encontrarmos a motivação ou a explicação para as dificuldades, para os obstáculos, nas circunstâncias, nas outras pessoas, mas nós precisamos superar a nós mesmos. Nós somos a própria superação a ser feita, na medida em que precisamos nos conhecer para nos transformar. Então, ele diz assim: mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Esse é o capítulo Renasce Agora, primeiro capítulo escolhido para nós pensarmos a respeito da obra do Mestre. O segundo capítulo que eu escolhi é Vigiemos e Oremos. É uma assertiva muito conhecida do ponto de vista do Evangelho, e a epígrafe que o capítulo traz diz assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus está lá em Mateus 26, 41. São dois verbos muito importantes, o vigiar e o orar. Inclusive, eu já ouvi palestrantes espíritas dizendo que, por vezes, nós deturpamos essa diretriz crística e passamos a orar por nós mesmos e vigiar os outros, quando, na verdade, nós devemos vigiar a nós mesmos e orar por nós mesmos e, sim, também pelos outros, né? Mas o vigiar é vigiar a si mesmo. Então, diz assim: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Então, aquilo que nós temos como más inclinações, como tentações, elas são partes da nossa própria essência humana, do próprio espírito imortal que somos e que traz essas sombras em sua individualidade e que traz essas tentações a serem trabalhadas, a serem vigiadas. Então, Emmanuel continua dizendo o seguinte: renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Então, de maneira geral, quando nós renascemos na Terra, nós trazemos um grande desafio reencarnatório. As nossas energias, as nossas forças, muito embora readequadas, preparadas para a vinda, para o retorno ao mundo carnal, nós, no nosso íntimo, temos ainda muito desequilíbrio. E a nossa vinda, o nosso renascimento no planeta é exatamente para trabalharmos esse desequilíbrio e para fazermos o reajuste necessário ao nosso crescimento. Então ele diz assim: não te proponhas atravessar o mundo sem tentações. Elas, as tentações, nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Então, Emmanuel nos lembra que do berço ao túmulo, durante toda a nossa existência, nós vamos ter tentações,
desejos, vontades que são contrárias àquelas indicações das leis divinas, aquelas orientações do Evangelho do Mestre. Mas que afrontar esses obstáculos, sofrer essas provações, tolerar, inclusive, antipatias gratuitas, porque antipatias que têm, digamos, o seu motivo de ser, já é bastante constrangedor, bastante difícil. Agora imaginemos tolerar antipatias gratuitas. Tudo isso faz parte da vida humana. E é necessário a fim de que nós possamos lograr a vitória na nossa experiência. Então, o Emmanuel, na sequência, ele vai ainda nos dizer o seguinte nesse capítulo. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sob os agulhos da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Esse, então, foi o segundo capítulo dessa nossa reflexão da noite de hoje. Na sequência, nós temos o capítulo Saibamos Cooperar. O capítulo Saibamos Cooperar, ele começa com a seguinte epígrafe: porque sem mim nada mais podeis fazer. Jesus, João 15:5. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Muito interessante essa observação de Emmanuel, porque nós sabemos que Jesus Cristo foi determinado entre os espíritos crísticos para ser o governador do nosso orbe, do nosso planeta. E que ele participa, inclusive, dentro de uma explicação de uma obra do próprio Emmanuel, chamada A Caminho da Luz. Ele nos relata e nos detalha naquela obra a participação do Cristo na formação do planeta e na preparação do planeta para receber as diversas espécies que teriam a vida desenvolvida no planeta, inclusive depois, posteriormente, a vida humana que veio muito depois do surgimento do planeta. Então, muito interessante quando ele nos diz que o divino poder do Cristo, que é um poder criador, organizador, extremamente amoroso, então, esse divino poder do Cristo, como representante de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, permanece latente em todas as criaturas. Então, dentro de cada um de nós, além da centelha divina, porque nós somos todos filhos de Deus e temos, então, a nossa consciência que nos direciona, inclusive, para o que é correto e o que não é, como também isso é explicado na doutrina, né? Que a consciência é a lei divina em nós. Nós temos uma sintonia, nós temos um link direto com o Cristo, que é o governador do planeta. Então, permanece latente em todas as criaturas esse poder divino do Cristo. Todos os homens receberam dele, do Cristo, sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Então ele diz assim: o Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Essa comparação, essa metáfora comentada aqui por Emmanuel é muito importante. Então, Cristo está conosco em todas as posições da vida.
Tudo que realizamos está ligado à vontade do Cristo. E ele disse, palavras dele, eu sou a videira, aquela que produz, né? Vós sois as varas, as escoras para que essa videira prolifere. Então, a seiva essencial é o próprio Cristo. E nós somos as varas que dá sustentação à obra do Cristo, ao mesmo tempo em que vamos nos aperfeiçoando e nos iluminando. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: saibamos cooperar nos círculos e serviços a que fomos chamados para o serviço cristão. Faze, tão bem quanto esteja em tuas possibilidades, a obra parcial confiada às tuas mãos. Fazer bem, fazer o nosso melhor naquele momento, naquela situação em que estamos mergulhados. Porque uma parte da obra grandiosa do Cristo está delegada a cada um de nós. Cada um de nós detém um pouquinho dessa responsabilidade, desse trabalho de cocriação cósmica com o Cristo. Então ele diz assim: por hoje, talvez te enganes, supondo servir as autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador, no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Magnífico esse final do capítulo, porque, como diz lá no início, o Cristo é um poder divino instalado em cada um de nós. No entanto, ele só age em nós na medida em que a nossa sintonia, a nossa consciência, a abertura do nosso coração der oportunidade para que ele haja. Então, ele sempre está em nós. Mas para que nós estejamos nele, isso requer a nossa vontade, a nossa determinação. Temos então ainda mais um título escolhido, que achei muito oportuno, e os irmãos terão oportunidade de ver que nesse título não há nenhum corte. Eu peguei ele na íntegra como estava no livro. Não existe a sinalização dos parênteses com as reticências. Eu peguei ele na íntegra. E o título do capítulo é Não Duvides. A epígrafe nos diz: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Isso está em Tiago 1:6. E aí, Emmanuel comenta o seguinte: em teus atos de fé e de esperança, não permitas que a dúvida se interponha como a sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. O poder do Senhor é o poder do bem, da luz, da redenção. E a nossa necessidade, muitas vezes, é pequena, passageira. A nossa necessidade, ainda às vezes, é mesquinha. Então, em teus atos de fé e de esperança, não permitas que a dúvida se interponha com a sombra, como a sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. O título do capítulo: Não duvides. A afirmação aqui: somente aquele que confia consegue perseverar
no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A confiança é fundamental. E essa confiança, ela está em nós, para conosco mesmos, em Deus como Criador, em Cristo como nosso modelo e guia e mestre. A confiança é fundamental. E ele segue nos dizendo o seguinte: a dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do processo material, do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Sim, para se fazer ciência, é preciso que haja dúvida, é preciso que haja questionamento. Então, ele está nos lembrando que a dúvida faz parte do mundo humano, do mundo terreno, e que ela tem o seu lugar. Mas o que ele está nos convidando é não ter a dúvida no mundo íntimo, quando já devidamente elucidados e preparados para a tarefa. Mas mesmo assim, muitas vezes, nós duvidamos e assim se dissolvem as nossas melhores energias. E ele segue dizendo: quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo, corta a corrente. Né? Quem duvida de si próprio está negando-se enquanto um canal condutor, enquanto um instrumento de trabalho. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Então, a confiança deve nos nortear, nos levando para a frente. Devemos, então, insistir no bem, procurando esse bem com todas as possibilidades ao nosso alcance. E ainda dentro desse capítulo, que então eu transcrevi na íntegra, ele nos diz o seguinte: abandonemos a pressa e esqueçamos o desânimo. Muitas vezes, aquelas nossas falhas, aquilo que nós damos como derrota, existe pelo excesso de imediatismo. Existe um dito popular: a pressa é inimiga da perfeição. Às vezes a pressa é necessária, pode ser boa, mas a pressa, muitas vezes, ela não nos deixa trabalhar, não nos deixa sintonizar com a nossa própria capacidade, potencialidade, essência. Então, Emmanuel sugere: abandonemos a pressa, esqueçamos o desânimo. E ainda ele diz: não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã, vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. É o plantar com a nossa melhor semente, com a nossa melhor disponibilidade, na certeza de que estamos fazendo aquilo que precisa ser feito e que isso trará hoje ou amanhã ou depois os resultados, que às vezes não são imediatos, mas que vão se somando e se encadeando. Conclui o capítulo Emmanuel dizendo o seguinte: avançar sem vacilações, mando, aprendendo e servindo infatigavelmente, eis a forma de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. Avançar sem vacilações. O título do capítulo: não duvides. Então, avançar sem vacilações, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a forma de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. O servir é o trabalho no bem. É a grande
ferramenta de autoiluminação e de redenção que nós temos. Nessa peregrinação incansável, conclui Emmanuel, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo, a inclinar-nos para a negação e para a morte. Então fiquemos atentos àquilo que duvidamos, porque muitas vezes a dúvida pode nos gerar a derrota, a estagnação. Para concluirmos esse nosso encontro dessa noite de hoje, nós vamos trazer um texto de Maria Dolores, também psicografia de Chico Xavier, do livro Antologia da Espiritualidade. São textos de Maria Dolores, e eu escolhi deste livro um texto que nós faremos a título de reflexão final do nosso encontro, cujo título é Deus é Caridade. E Maria Dolores colocou nesse texto um subtítulo, Lembrança aos companheiros da doutrina espírita. Então ela carinhosamente dedica a nós esta lembrança que vai nos trazer agora de maneira poética e muito inspiradora. Diz assim: não guardes e nem fales, coração, palavras de azedume ou desesperação. O verbo que escarnece, esfogueia, envenena, traz em si mesmo a dolorosa pena de amarga frustração. Muitas vezes, nós mesmos, trilha afora, no pensamento que se desarvora, nas teias da ilusão, sem motivo ou sem base, para sair do mal e regressar ao bem, precisamos apenas de uma frase, do carinho de alguém. Na dor que nos renova, quantas vezes na vida a gente espera simplesmente um sorriso para fazer o esforço que é preciso, a fim de não perder nas lágrimas da prova a paz da fé sincera. Pensa nisso e abençoa. Aquela própria mão que te espanca ou aguilhoa, fel, tristeza, amargura, transformam desventura em maior desventura. Se a mágoa te domina, observa a lição da bondade divina. Se o homem tala o campo aos horrores da guerra, Deus recama de verde as úlceras da terra. Cerre-se a noite fria. Deus recompõe sem falta os fulgores do dia. Atire-se um calhau à fonte na espessura. Deus protege a corrente e a fonte lava a pedra a beijos de água pura. E prosseguindo indulgente, doce, clara, bendita, fertilizando o campo em que transita, isole-se a semente pequenina na clausura do chão. E eis que Deus a ilumina, e ela faz a alegria e a fartura do pão. Que a poda fira a planta a golpes destruidores, e Deus reveste o tronco em auréolas de flores, conquanto seja em tudo a justiça perfeita, que nos premia, ampara, aprimora e endireita pelo poder do amor incontroverso. Deus quer que a lei do amor seja cumprida para a glória da vida nas mais remotas plagas do universo. Serve, pois, coração. Serve a tolerância, a paz, a bondade, a união. Embora desprezado, anônimo, sozinho, agradece em silêncio a injúria, o pranto, o espinho,
e serve alegremente. Dar é nova ascensão à vida superior. Rende-te a Deus e segue para frente, pois Deus é caridade, e a caridade ardente tudo cobre de amor. Agradecemos muito, desta maneira, a todos que se fizeram presentes a esse nosso encontro dessa noite de hoje.